Na verdade, o primeiro concerto que fiz foi na Feira Estadual de Ohio, com cerca de 20 mil pessoas. Percebe? E eu estava extremamente aterrorizado. Ricky Nelson ganhou milhões como o menino bonito da América, mas não tinha dinheiro nem para comprar bilhetes de cinema. O seu pai controlava cada cêntimo. Quando Ricky implorava por dinheiro de bolso, mandavam-no juntar garrafas de refrigerante para obter troco. Por detrás da imagem de família perfeita, escondia-se uma verdade sombria. Contratos recentemente descobertos revelam como os seus próprios pais o prenderam num negócio que lhe roubou a infância e a fortuna. Mas essa não é a pior parte. Novas provas mostram o que realmente aconteceu naqueles últimos anos antes da queda do avião. A verdade vai destruir tudo aquilo em que acreditava sobre a família mais famosa da América. Nasceu num guião escrito por outra pessoa. 8 de maio de 1940. Eric Hillard Nelson veio ao mundo em Teaneck, New Jersey. Mas ainda antes de aprender a gatinhar, o seu nome já tinha sido ensaiado em microfones e costurado em contratos de estúdio. O seu pai, Ozzie Nelson, já tinha vivido a era das big bands com uma batuta numa mão e uma visão na outra. A sua mãe, Harriet Hilliard, cantava em palcos de vaudeville e sorria em filmes muito antes de Ricky aprender a manter-se de pé. A sua fama não era do tipo passageiro. Instalava-se nas salas de estar de toda a América todas as semanas e, em outubro de 1944, as aventuras de Ozzie e Harriet transformaram a sua família na primeira realeza das sitcoms do país. A casa onde Ricky cresceu não ecoava com histórias para adormecer ou joelhos esfolados. Pulsava com ensaios, testes de iluminação e guiões anotados a lápis. Mesmo antes da pré-escola, Harriet já o ensinava a controlar a respiração entre os versos. Nunca o mandou para a escola, não até ter a certeza de que ele conseguia cantar uma nota sem desafinar. Ricky não pediu para ser artista. Foi criado como um produto que está a ser polido para a montra de uma loja, moldado pela agenda da mãe e pela ambição do pai. Aos 4 anos, o seu nome já constava das listas de elenco. Aos 8, entrou na cabine de som para substituir o ator infantil que o interpretava no programa de rádio da família. Ninguém perguntou se estava pronto. Isso não fazia parte do plano. Era um rapaz doentio, magro, quieto, com um peito que chiava durante a noite e uma pele que não parecia feita para câmeras. A asma mantinha-o na cama mais do que o recreio alguma vez conseguiria. Não era ousado nem barulhento. Falava devagar, era observador, contemplando o mundo por detrás de uma parede de luzes de estúdio e guiões parentais. Mas em 1949, quando Rick e David finalmente se interpretaram a si próprios na televisão, o público não viu o miúdo doente. Eles ouviram piadas, eles ouviram o timing, ouviram um garotinho a transformar-se em um talento nato. Mesmo que nos bastidores, Ricky estivesse apenas a fazer o que lhe mandavam. Em poucos meses, o programa já atraía 20 milhões de ouvintes por semana. Ricky tinha 9 anos e ganhava $200 por episódio. Isto seria o equivalente a cerca de $2.500 hoje. Mas nada disto lhe chegou às mãos. Ozzie ficou com o dinheiro. Tudo. Ricky recebia uma mesada tão pequena que mal dava para comprar snacks. Enquanto outras crianças trocavam cromos de beisebol, o pai de Ricky trocava a fama do filho por móveis e imóveis, férias e investimentos. Aos 16 anos, Ricky já tinha $500 mil em seu nome. Hoje, isso equivaleria a mais de $5,7 milhões. Mas não podia tocar em nada disso. Aos 18 anos, pagava 93% do seu rendimento em impostos. Uma vez, só para levar uma rapariga ao cinema, teve de remexer em garrafas de refrigerante em busca de moedas. Em 1952, a família mudou-se para Hollywood e o programa de rádio tornou-se um programa de televisão. A sala de estar no ecrã não era apenas um cenário. Era um reflexo da sala real. Mas para Ricky, a mudança para a TV significou ainda mais visibilidade. Ele já não era uma voz no éter. Era um rosto, um corpo, uma figura pública. E não gostava disso. Não conseguia fazer amigos, não conseguia andar sozinho, não conseguia chegar atrasado ao platô sem que o pai o chamasse à parte. Não havia festas do pijama, jogos de futebol ou bailes sem permissão. Ozzie dizia-lhe, a família é o seu mundo. E foi isso. Ricky começou a esconder-se. Não fisicamente, não podia, mas internamente. O rapaz, sorridente e perfeito da TV, raramente era o mesmo nos bastidores. Lutava contra a ansiedade, desculpando-se frequentemente das gravações para recuperar o fôlego. Entrava em pânico antes dos anúncios. Ficava enjoado antes das cenas. Anúncios de Wheaties, capas de revistas, manchetes sobre galãs adolescentes. Tudo parecia uma máscara que ele não conseguia tirar. Os amigos diriam depois que não fazia ideia de como ser ele próprio, a não ser que alguém lhe dissesse quem era. Em 1955, o programa já tinha ganho vários prêmios Emmy e o rosto de Ricky estava estampado nas paredes dos quartos de todo o país.
As Aventuras de Ozzie e Harriet durou 14 temporadas, um recorde na época, com 435 episódios. A série acompanhou Ricky desde os 8 anos até os 20 e poucos anos. A série retratava os seus primeiros encontros, primeiras paixões e descobertas musicais. Tudo parecia real porque era apresentado como real, mas fora das câmeras, era diferente. Ozzie não se limitou a dirigir o programa. Dirigiu a vida de Ricky, da escola às relações amorosas e ao dinheiro. Tudo era filtrado por um guião escrito por outra pessoa. E esperava-se que Ricky cumprisse as suas marcações. Quando a sua asma se agravava, os produtores escondiam os vaporizadores fora do enquadramento. Quando ficava cansado após 12 horas de filmagens, Harriet lembrava-lhe que a imagem da família estava em primeiro lugar. O produtor de Red Skelton chamou-lhe uma vez um rapazinho estranho, mas por trás da estranheza havia exaustão. Harriet admitiu mais tarde que o jeito alegre de Ricky era muitas vezes forçado. As suas doenças não eram pausas, eram inconvenientes que precisavam de ser contornados. Sorriu para a plateia e desabou quando as câmeras pararam de gravar. Mesmo assim, o dinheiro continuou a entrar. Em 1957 e 1958, Ricky ganhava $5.000 por semana. Em valores atuais, isto equivale a mais de $50.000 por semana. Mesmo assim, nada disso lhe dava liberdade. Ozzie usava a renda para pagar a mansão em Hollywood Hills, os Cadillacs e as mensalidades do clube de campo. Ricky recebia uma mesada de $50. Chegou mesmo a admitir que a única forma de comprar algo pessoal era pedindo permissão ou usando moedas escondidas. Mesmo no liceu, Ricky portava-se mal, não com drogas ou rebeldia, mas com partidas e faltas às aulas. Reprovou em inglês só para ver o que acontecia. Faltava às aulas para ouvir música no volume máximo e arranjava forma de ir a concertos ao vivo. Não queria confusões, queria liberdade. Na música, ele encontrou isso. Era o único lugar onde os seus pais não o controlavam completamente. Quando começou a gravar as suas próprias canções, foi em parte por curiosidade e em parte por desespero. Ele queria uma voz que não fosse filtrada por uma personagem. Quando Ricky Nelson tinha apenas 10 anos, a asma atingiu-o em cheio. Não era aquele tipo de asma que passa em poucos dias, mas sim uma asma persistente, que o obrigava a ficar na cama durante semanas, enquanto outras crianças estavam lá fora a correr, a gritar, a viva. Mas Ricky não estava a descansar. Estava a decorar guiões. Ozzie Nelson, o seu pai, chamava-lhe preparação para a grandeza. Ricky estava a perder aulas, a perder festas de aniversário, a perder o mundo. Mas, no papel, estava a progredir. A série As Aventuras de Ozzie e Harriet continuava a crescer, e o papel de Ricky crescia juntamente com ela. Fama e doença confundiam-se. A doença não interrompeu seu trabalho. Na verdade, tornou-se parte dele. A pressão não diminuiu, e com o passar do tempo, deixou de ver o descanso como algo para recuperação, passou a fazer parte do trabalho. O que começou por ser asma transformou-se em algo maior. Moldou a forma como via a infância. Disse-lhe que não era uma criança normal, que era um investimento. Quando tinha 12 anos, Ricky queria uma bicicleta. Nada sofisticado, apenas algo para sentir o vento na cara como os outros meninos. Ozzie e Harriet disseram que não. Não por causa do dinheiro, nem por ser inseguro, mas porque não se adequava à imagem dele. Não queriam que os fãs ou os repórteres tirassem fotografias do Ricky com uma aparência muito comum. Assim, enquanto os seus colegas de turma pedalavam pela cidade, Ricky ia a pé, ora para a escola, ora para o set de filmagens. Aquela bicicleta, ou a falta dela, deixou uma marca maior do que esperavam. Não se tratava de rodas, mas sim de liberdade. E cada passo que dava fazia-o recordar as coisas que não podia ter. A sensação invadiu-me. A vida dele não era dele. O sorriso, o estilo, a rotina, tudo pertencia a outra pessoa. Aos 14 anos, começaram as brincadeiras. Os colegas da escola chamavam-lhe miúdo da TV. No início, era apenas uma brincadeira. Mas Ricky sentiu que aquilo o atingiu em cheio. Ele não era um deles. Ele vivia em dois mundos. Um tinha luzes de estúdio e risos ensaiados. O outro tinha balneários e piadas de refeitório. E ele não se encaixava em nenhum dos dois. Harriet tentou ajudar. Organizou momentos de união no set. Tentou transformar a família falsa em algo real. Mas o afeto era encenado, e Ricky sabia disso. Quanto mais tentavam, mais isso o fazia lembrar do que lhe faltava. As provocações não pararam, e Ricky afastou-se. Encontrou mais conforto fingindo diante das câmeras do que tentando conectar-se fora delas. Ele não estava que estava a crescer, ele estava a ser construído. Aos 16 anos, Ricky Nelson já tinha faturado mais de $500.000, ajustando para valores de 2024. Isto equivaleria a cerca de $362 milhões. Mas não se sentia rico.
Os seus pais davam-lhe apenas $50 por semana. O resto foi trancado. Disseram que era para o proteger de ser mimado, mas Ricky não se sentia protegido. Ele sentia-se impotente. Certa noite, quando quis levar uma rapariga ao cinema, nem sequer tinha dinheiro. Assim, juntou garrafas de refrigerante vazias, trocou-as por moedas e comprou os bilhetes dessa forma. Mais tarde, admitiu que isso o fazia sentir-se inútil. Era uma estrela nas telas, mas, na vida real, era apenas um miúdo a contar moedas. A distância entre quem ele era e quem as pessoas pensavam que ele era só aumentava. Até os bailes eram controlados. Ricky não tinha autorização para ir a festas da escola ou a encontros casuais. Ozzy queria tudo supervisionado, limpo, seguro e com guião. Assim, Ricky ficava em salas cheias de estranhos aprovados pelos seus pais, observando atentamente, recebendo instruções sobre o que dizer e o que não dizer. Não havia risco, mas também não havia liberdade. Não se conseguia atrapalhar em primeiros encontros embaraçosos. Não conseguia sussurrar piadas parvas aos amigos. Não conseguia simplesmente ser um adolescente. Uma vez disse que se sentia como uma estrela, mas não como uma pessoa. Aqueles anos não lhe deixaram memórias. Deram-lhe apoio em marketing. Depois, no início de 1957, tudo mudou. Ricky viu Elvis Presley no programa de Ed Sullivan, e isso despertou algo nele. Não estava a pensar na marca da família. Ele só queria cantar, implorou para que Ozzy o ajudasse. E a 26 de março de 1957, num estúdio de Hollywood, Ricky gravou I'm Walkin' e A Teenager's Romance. Ambas as músicas foram lançadas a 24 de abril. Mas antes mesmo de chegarem às lojas, Ricky apresentou-as em direto no programa da sua família. Os telespectadores assistiram ao episódio e correram para as lojas. As canções explodiram em popularidade. A Teenager's Romance chegou ao segundo lugar. I'm Walkin' alcançou o 17º lugar. De repente, Ricky já não era apenas o miúdo quieto da TV. Era um ídolo adolescente. A Verve Records não durou muito tempo. Entraram em conflito com Ozzy por causa dos direitos de autor e do controlo. Depois, no verão de 1957, Ricky assinou com a Imperial Records. Aquele contrato mudou tudo. Para um adolescente, ter controle criativo era algo quase inédito. Mas Ricky pôde escolher as suas músicas, aprovar as capas dos álbuns e selecionar os músicos. O primeiro single, Bebop Baby, foi lançado a 7 de outubro. Era algo limpo e polido, diferente da energia selvagem de Jerry Lee Lewis ou Little Richard. O Ricky não gritou. Ele não tremeu. Mas ele vendeu. Os Imperial lançaram o single juntamente com Have I Told You Lately That I Love You, apostando tanto no rock como na doçura. A aposta resultou. A Billboard classificou Bebop Baby em 42º lugar no ranking desse ano. O seu álbum de estreia, intitulado simplesmente Ricky, foi lançado pouco depois. Neil misturavam covers como Blueberry Hill e Boppin' the Blues com os seus próprios êxitos. O álbum chegou ao primeiro lugar. Manteve-se entre os 10 mais vendidos durante meses. Ricky já não era apenas um filho da TV. Era o rosto do rock adolescente. A mistura de televisão e música revelou-se genial. Ozzy não se ficou por aí. Ele incorporou as músicas no próprio programa. Um episódio chegou a encenar uma gravação falsa em estúdio de Stood Up, pouco antes do lançamento oficial. Esta simples ação fez a procura disparar. Quando a música foi lançada oficialmente a 30 de dezembro de 1957, alcançou o segundo lugar na tabela da Billboard. Uma única travessia de tantas linhas. O alcance de Ricky não era apenas amplo, era profundo. No verão de 1958, algo de novo estava prestes a mudar para sempre a face da música americana. A Billboard lançou uma nova tabela musical chamada Hot 10 e, em poucas semanas, uma música subiu mais rápido do que qualquer um esperava. Poor Little Fool, de Ricky Nelson, saltou da 18ª para a primeira posição a 4 de agosto. Permaneceu lá durante 2 semanas inteiras, não só liderando a Hot 100, mas também no topo da tabela de singles pop mais vendidos. Nunca ninguém tinha feito isso antes. Nelson não estava apenas na rádio, estava na televisão, estava nos quartos de adolescentes por todo o país. No final do ano, mais de 2 milhões de discos tinham sido vendidos. Os gerentes de cinema que exibiam o programa de TV da sua família viram-se obrigados a chamar a polícia apenas para controlar a multidão. Milhares de cartas chegaram ao seu ateliê. Algumas raparigas escreviam todos os dias. Não era apenas uma estrela pop, foi o primeiro ídolo adolescente a sério que a América já tinha visto. Poucas semanas depois, a 29 de agosto de 1958, Ricky lançou algo mais lento. Lonesome Town tinha um som suave, melancólico e nada parecido com o frenesim do rock and roll que a maioria das pessoas esperava de um ídolo adolescente. Isso não acontecia com frequência para os artistas brancos naquela época.
A música tinha vozes de apoio dos Jordanaires, o mesmo grupo que cantava com Elvis. As pessoas compararam-na com Love Me Tender, mas esta teve um impacto diferente. Os adolescentes, especialmente os que estavam de coração partido, disseram que a música os ajudou a sentirem-se compreendidos. As cartas voltaram a chegar em grande número. A canção não se restringiu aos discos e à rádio. Apareceu vezes sem conta no programa infantil As Aventuras de Ozzie e Harriet, no qual Ricky interpretava a si próprio. Anos mais tarde, encontrou uma segunda vida na literatura popular, atraindo uma nova geração para o seu eco de solidão. Depois chegou 1959, um ano tão repleto de êxitos que mal deixava espaço para respirar. Ricky Nelson lançou 6 singles nesse ano. Todas as músicas entraram no primeiro quartil. Believe What You Say alcançou o 4º lugar. Never Be Anyone Else But You chegou ao 6º lugar. Já Era Tarde chegou ao 9º lugar. Ao todo, a sua música permaneceu nas tabelas durante 55 semanas nesse ano. Elvis estava a servir no exército. Ricky roubou a cena. Os concertos rendiam-lhe $5.000 por noite. A sua editora não queria que a chama se apagasse. Os produtores lançavam novos discos quase mensalmente. Os clubes de fãs explodiram. Mais de 9.000 capítulos oficiais foram formados em todo o mundo. Tudo por um rapaz que ainda não tinha completado 20 anos. O seu som oscilava entre o rock animado e as baladas suaves. Não eram só as crianças que compravam. Os pais também. Era bem apessoado, transmitia segurança e estava em todo o lado. Então, algo de extraordinário aconteceu. Em junho de 1959, Nelson deu um concerto em Nova York. Mais de 10.000 raparigas compareceram. Algumas pessoas esperaram durante horas. Quando terminou a sua atuação, a multidão avançou, gritando, empurrando e correndo. A polícia interveio rapidamente. Tiveram de o puxar à força do palco para dentro de um carro. As raparigas batiam nas janelas, subiam pelas laterais e perseguiam-no pela rua. No dia seguinte, os jornais apelidaram o sucedido de tumulto. Outras cidades começaram a preocupar-se. Os concertos de rock passaram a contratar seguranças extra. A editora discográfica de Nelson reduziu discretamente as suas aparições públicas. Pela primeira vez, a histeria adolescente tornou-se uma verdadeira ameaça para o público. Não seria a última vez que a música pop causaria o caos. Nesse mesmo ano, o seu álbum Ricky Sings Again alcançou o 6º lugar nas tabelas. Vendeu mais de 1 milhão de cópias antes do final do ano. A canção Sweeter Than You alcançou o 9º lugar. O que diferenciou o álbum foi a imagem que o acompanhou. O Ricky nunca gritou. Ele não partiu guitarras. Usava camisas passadas a ferro, sorria educadamente e apresentava-se na TV nacional perante os pais. Esta imagem de pessoa íntegra funcionou. Os pais confiavam nele. As raparigas adoravam-no. As editoras discográficas começaram a copiá-lo. Tentaram criar o próximo ídolo adolescente inofensivo, mas nenhum tinha aquela mesma confiança tranquila que Ricky demonstrava, como se fizesse parte de si. Em 1961, lançou Traveling Man, uma canção que se tornou algo completamente diferente. A canção alcançou o 1º lugar a 29 de maio e aí permaneceu durante 5 semanas consecutivas. Mais de 6 milhões de cópias foram vendidas quase instantaneamente. A canção começou por ser uma demo encontrada no lixo. O lado B, Hello Mary Lou, alcançou o 9º lugar nos Estados Unidos e subiu ao 2º lugar no Reino Unido, o álbum de onde veio. Ricky's 21 ganhou o disco de ouro. O público não se cansava. As equipas desportivas até tocavam Traveling Man nos seus jogos. Não foi apenas um sucesso passageiro, foi uma onda global. Os 2 lados do disco entraram nas tabelas musicais em simultâneo em vários países. Foi um feito duplo que poucos artistas conseguiram alcançar. No ano anterior, tinha feito uma digressão pela Europa, passando por 20 cidades, 50 concertos e atraindo 100.000 fãs. As salas de espetáculos estiveram lotadas na Alemanha, no Reino Unido e em França. Em algumas noites, atuava 2 vezes. Os fãs empurravam a segurança. Nelson, ainda adolescente, começou a cansar-se. Parecia pálido e cansado. O ritmo era brutal. O seu pai, Ozzie, agendou a digressão para manter o embalo. O objetivo era claro: aproveitar ao máximo a fama antes que esta desaparecesse. Mas o preço já se fazia sentir no rosto de Ricky. Em 1962, a situação agravou-se. Lançou 10 singles num único ano. Este número é impressionante, mesmo para as estrelas modernas com estúdios digitais. Desmaiou durante uma digressão promocional no Hawaii. No palco, em frente aos fãs, os médicos aconselharam-no a abrandar o ritmo, mas os concertos continuaram. Ozzie recusou-se a cancelar. Os fãs começaram a reparar. Ele parecia distante. A sua voz não era a mesma. A energia tinha diminuído. Algo tinha mudado. E embora os holofotes ainda o seguissem, o brilho começou a diminuir.
Em 1963, a Decca Records ofereceu a Ricky um contrato milionário de 20 anos, no valor de $1 milhão. Todos acharam que foi uma jogada de gênio, mas depois chegaram os Beatles. O som mudou, o estilo mudou, o público mudou. De repente, a imagem impecável de Ricky Nelson pareceu ultrapassada. O seu single, For You, ainda atingiu o 6º lugar em 1964. Mas a magia não durou. A Decca tentou direcioná-lo para o folk rock e, depois, para o country rock. Nada reacendeu a chama. O contrato que antes parecia ouro começou a soar como correntes. Nelson queria crescer, mas o mundo tinha seguido em frente. Ele não parou. Em 1961, String Along atingiu o número 23. Em 1964, o seu álbum ao vivo Rick Nelson in Concert apresentou um novo som. A sua banda evoluiu, trouxe músicos de renome. Amadeus James Burton tornou-se uma lenda. A banda apostou em harmonias e texturas de country rock. Já não era pop adolescente, era algo diferente. Esse algo moldou o futuro. Randy Meisner, que mais tarde ajudou a formar os Eagles, tocou na Stone Canyon Band de Ricky no início dos anos 70. Jackson Browne e Linda Ronstadt também foram influenciados pelas mesmas raízes sonoras. Chamava-se California Sound, e Ricky ajudou a construí-lo. Com apenas 12 anos, Ricky Nelson entrou no mundo do cinema com Here Come the Nelsons, em 1952. Não era apenas um filme, era um projeto familiar. Filmado em estúdios de produção geral, o filme foi uma extensão natural das aventuras de Ozzie e Harriet e proporcionou aos americanos um vislumbre encantador da vida real da família Nelson. Com um orçamento modesto e um enredo simples sobre a vida suburbana, o filme captou os valores americanos do pós-guerra e rapidamente se tornou um sucesso entre as famílias. Ricky não precisava de um papel dramático para conquistar corações. Ser ele próprio, o mais novo dos Nelson, era o suficiente para o tornar um nome recordado por todos. Em 1958, a sua carreira deu uma reviravolta brusca. Em General Electric Theatre, Ricky interpretou um adolescente problemático num episódio chamado The Wish Book. O programa era conhecido pelo seu tom sério, e Ricky mostrou um novo lado de si mesmo. Autêntico, emotivo, não só o miúdo com a guitarra, mas a verdadeira revelação veio um ano depois. Em 1959, com apenas 18 anos, conseguiu o papel de Colorado Ryan em Rio Bravo, The Howard Hawks, contracenando com gigantes como John Wayne e Dean Martin. Todos tinham dúvidas. Será que um ídolo adolescente conseguiria atuar num western sério? Hawks acreditava que sim, e tinha razão. A prestação vulnerável e sincera de Ricky chamou a atenção de todos. O filme arrecadou $4,5 milhões. Pela primeira vez, os críticos levaram-no a sério. A sua nomeação para o Globo de Ouro de 1960 na categoria de Ator Revelação. Mais promissor, consolidou isso oficialmente. Ricky Nelson não era apenas uma estrela pop, era um ator em ascensão. No ano seguinte, contracenou com Jack Lemmon em O Navio Mais Louco do Exército, The Wackiest Ship in the Army, interpretando o Alferez Tommy Reid. Era uma comédia peculiar da Segunda Guerra Mundial baseada no navio real USS Echo, filmado no Havaí e lançado em dezembro de 1960. O filme arrecadou mais de $3 milhões e impulsionou ainda mais a carreira de Ricky. O seu charme funcionou no ecrã, mesmo que alguns críticos dissessem que ele ainda era inexperiente em comparação com a sua carreira musical. Ele não se importou. Para o público mais jovem, ele era a grande atração. De seguida, protagonizou Love and Kisses em 1965, um projeto dirigido pelo seu pai, Ozzie Nelson, ao lado da sua mulher na vida real, Chris. O filme tentou fundir música e representação. Ricky chegou a promover o filme no programa Shindig cantando músicas novas, mas o filme não teve muito sucesso. Era simpático, mas não causou impacto. Mesmo assim, Hollywood já tinha tomado a sua decisão. Ricky era demasiado inocente para papéis mais sombrios. Os estúdios gostavam dele com uma imagem de bom rapaz, inocente e inofensiva. Só conseguiu 5 papéis no cinema fora da música, e todas as suas tentativas de interpretar personagens mais ousadas foram rejeitadas. Não era suficientemente corajoso, não era suficientemente perigoso. Por mais sinceras que fossem as suas prestações, a indústria tinha-o rotulado como um ídolo adolescente e não conseguia ver para além disso. Enquanto a década de 1960 avançava com anti-heróis e narrativas cruas, Ricky manteve-se à margem. Nunca teve a oportunidade dramática que merecia. Na década de 1970, os papéis no cinema diminuíram. Apareceu em filmes para a TV como Three on a Date, em 1978, interpretando um acompanhante numa viagem ao Havaí.
Depois, participou em High School USA em 1983, onde interpretou o realizador Pate Kinney. O encanto ainda estava lá, mas o ímpeto tinha desaparecido. Estes papéis serviam mais para o manter em evidência do que para marcar um regresso triunfal. A sua música já tinha começado a mudar. Em 1969, Ricky lançou a Stone Canyon Band. Não era apenas mais um grupo, era uma revolução. Ao lado de Randy Meisner, Tom Bromley, Alan Kemp e Patrick Shanahan, mergulhou no country rock antes de o gênero se tornar popular. O seu álbum ao vivo, In Concert at the Troubadour, de 1969, foi um sucesso estrondoso. A sua versão de She Belongs to Me, de Bob Dylan, alcançou o 33º lugar nas tabelas, o maior sucesso de Ricky em anos. Não se tratava de nostalgia, era reinvenção. Ele não estava a apoiar-se na fama do passado. Estava a trilhar um novo caminho, um que ajudou a pavimentar a estrada para bandas como The Eagles e Poco. Esteve à frente do seu tempo, mas a fama é algo inconstante. A 15 de outubro de 1971, no Rock and Roll Spectacular Set do Madison Square Garden, Ricky subiu ao palco com umas calças à boca de sino e uma camisa de veludo roxa. O seu cabelo era comprido, o seu som era inovador. Começou com Country Honk, uma versão country de Honky Tonk Women dos Rolling Stones. A multidão vaiou ruidosamente. Eles queriam o pobre coitado, queriam o Ricky dos anos 50. Ficou atônito, terminou mais uma música e saiu do palco. A reação negativa perseguiu-o, mas desse momento doloroso surgiu Garden Party. O single de 1972 alcançou o 6º lugar nas tabelas e carregava uma mensagem que ele nunca esqueceria. Não pode agradar a todos, por isso precisa de se agradar. Apesar do sucesso do momento, já tinha seguido em frente. O seu álbum de 1970, Rick Sings Nelson, desapareceu após a falência da Decca. Em 1981, lançou Playing to Win pela Capitol, mas a música disco dominava as rádios e o seu som inovador foi ignorado. 2 álbuns afundados pela instabilidade da editora e pelo momento inoportuno. Ricky tentava manter-se à frente, mas o mundo não o ouvia. A televisão tornou-se um plano B. Apareceu em 1972 a cantar Garden Party e depois em The Love Boat, em 1978. Estas pequenas aparições deram-lhe visibilidade, mas a indústria musical já lhe tinha fechado as portas. Depois de 1972, nenhum dos seus singles chegou ao Top 40. A sua carreira mergulhou na nostalgia, o seu nome mantido vivo por repetições e recordações. Fora dos palcos, as coisas eram igualmente turbulentas. Casou com Kristen Harmon a 20 de abril de 1963, depois de ela ter engravidado. Tiveram 4 filhos, Tracy, Ghana, Matthew e Sam, mas o casamento era conturbado. Em 1975, o peso das constantes digressões e os gastos de Kristen levaram ao caos. Acusavam-se mutuamente de vício. Arrastaram as suas batalhas pelos tribunais e, após quase 2 décadas, o divórcio foi finalizado em 1982. Ricky perdeu a custódia dos filhos. Pagou mais de $1 milhão em honorários de advogados e ficou com uma pensão de alimentos mensal de $4.000. A sua família, antes vista como o ideal americano, estava despedaçada e depois veio outro golpe. Em fevereiro de 1981, uma mulher chamada Georgianne Crew deu à luz Eric Jude Crew, afirmando que Ricky era o pai. Conheceram-se em um resort da banda Playboy. Um teste de sangue confirmou a paternidade, mas Ricky negou qualquer envolvimento para além de um pagamento mensal de $400. Após a morte de Ricky, Georgianne lutou para que Eric fosse incluído na herança, mas Ricky tinha deixado tudo aos seus 4 filhos com Kristen. O Eric ficou de fora. Os tribunais acataram o testamento. Scientificamente, era filho de Ricky, mas em termos de legado, foi apagado. Nos seus últimos anos, Ricky encontrou conforto em Helen Blair. Conheceram-se em 1980. Era modelo e treinadora de animais exóticos, e rapidamente se tornou sua parceira na estrada e na vida. Ela trazia ordem ao caos. Não eram casados, mas eram inseparáveis. Ainda assim, a família de Ricky desaprovou, considerou o casamento, mas nunca o concretizou. A 31 de dezembro de 1985, Ricky e Helen embarcaram num avião no Texas. O aquecedor já apresentava sinais de avaria, mas ninguém interrompeu o voo. O fogo alastrou no ar. Ricky, Helen e outras 5 pessoas morreram no acidente. Os pilotos escaparam. O mundo perdeu Ricky Nelson com apenas 45 anos. O que se seguiu foi ainda mais doloroso. A mãe de Ricky, Harriet, recusou-se a deixar que Helen fosse enterrada ao seu lado. Ela nem sequer foi mencionada no funeral.
A família de Helen interpôs um processo a pedir $2 milhões por homicídio voluntário, mas o caso foi arquivado após um acordo de valor irrisório. Em seguida, veio o drama do espólio. De 2011 a 2020, os processos judiciais revelaram $12,7 milhões em royalties ocultos em antigos contratos com a Capitol e a Sony. A descoberta chocou até os seus familiares mais próximos. Embora Rick tivesse enfrentado dificuldades financeiras e legais durante anos, o dinheiro estava parado, sem ser visto.